Que Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu e a pastora Ana estamos aqui para trazer uma palavra poderosa de Deus para o seu coração. Você que está passando por luta, dificuldade, está aí, né, sem saber o que fazer, os problemas acontecendo, tudo batendo na sua porta, e você está numa situação que você só vê a dificuldade, não vê solução para os seus problemas. Mas eu tenho aqui uma palavra que a Bíblia diz que há solução sim, contra a vida há esperança. Então, o que a gente não pode perder é a perspectiva de que algo pode acontecer na nossa vida. Então, a Bíblia diz assim, olha, aqueles, enquanto há vida, melhor dizendo, né? Enquanto há vida há esperança. Então, você está vivo? Está vendo essa pregação aí? Então, tem esperança para os seus problemas, sim, tem esperança para esse problema financeiro, para o seu problema familiar, talvez você esteja passando por algum problema familiar, né, de traição, separação, esfriamento conjugal, olha, doença, seja o que for, né, pastora? Há solução. O que eu aprendi na caminhada da fé é que a gente não pode desistir. Então, a palavra que eu tenho para você é, não desista. Uma certa vez, eu estava falando sobre isso, uma mulher, né, tinha gasto todo o seu dinheiro lá para ser curada e chegou um ponto que ela perdeu tudo, família, amigo, perdeu tudo, porque ela tinha um problema de hemorragia, né, que é a mulher hemorrágica, mas ela, dentro dela, ela nunca perdeu a esperança de ser curada. E chegou um determinado momento que ela ouviu a fama do Senhor Jesus e disse, bom, se esse Deus é Deus, então se eu apenas tocar na veste dele, eu vou ser curada. E aquela pequena esperança, digo eu, que estava dentro do coração dela, moveu no corpo dela, no físico dela, a força para ela caminhar ou rastejar até o Senhor Jesus e tocar nas vestes e ser curada. E ela foi curada. Uma das coisas que a gente atende muito às pessoas, pastora, é que elas chegam em um determinado momento que elas se entregam. E quando a pessoa se entrega, acaba tudo. Então não pode se entregar. Verdade. A gente tem que lutar. Tem que lutar. Não pode desistir. E essa luta, ela tem que partir primeiro da pessoa. Ela não tem que esperar em ninguém. Tem que vir de dentro dela, não é isso? Porque quem está enfrentando o problema é ela. Sim. Então, e é ela que tem que querer sair desse problema, né? Não só as pessoas de fora. Quem está enfrentando o problema sou eu. Então, eu é que tenho que ir buscar a solução desse problema. Eu tenho que ir em busca da resposta. O que eu posso fazer para colocar um fim nessa situação? Então, sou eu, é você, né, que está aí vivenciando essa luta, essa dificuldade, essa doença, esse problema que está instalado na sua vida. É você que tem que tomar uma posição hoje de avançar. Não, eu não vou ficar aqui, eu vou buscar a saída, eu vou me lançar. Como essa mulher, o texto bíblico ele diz que ela já estava doente há 12 anos. E há 12 anos ela estava buscando soluções na medicina. Óbvio, é justo. Sim, sim. Mas ela não encontrou, se tornou algo impossível para eles. Eles a desenganaram, disseram, não tem jeito para você, agora só a morte. Então, ela ouviu uma palavra, como você está ouvindo agora, e ela falou, bom, eu já gastei tudo que eu tinha, e eu já busquei de toda forma encontrar uma saída para essa situação. Mas eu ouvi dizer que Jesus pode sim me curar. Ele pode mudar a minha história, ele pode mudar a minha vida. Então ela saiu de onde ela estava e foi em busca dessa solução que o Senhor Jesus tinha para oferecer para ela. E o texto diz que ela conseguiu. Imediatamente, né? Exatamente. Não foi uma coisa, daqui a um ano, daqui a 2 meses. Não. A Bíblia diz que ela quando ela toca, ela já recebe o poder. Então, essa coisa das pessoas falarem assim,
Ah, poxa, eu estou cansado, né? Poxa, eu vou esperar em Deus, né? Que a gente escuta muito isso, né? Estou esperando em Deus, a Deus fazer um milagre na minha vida. Isso aí é uma voz que não é de Deus, é uma Com voz do certeza. mal. Porque ele mesmo disse, vinde a mim, vós cansados e oprimidos. Então Deus, ele não olha para a pessoa como um pobre coitado. Ele não olhou para aquela mulher, meu amigo, minha amiga, como uma pobre coitada. Porque ele sabia que ela poderia vencer aquela situação. Mas, como disse a pastora, precisava que ela viesse fazer isso. Né? Isso é um exemplo muito legal, pastora, que muitas vezes a pessoa acha assim, já não tem mais força nenhuma, né? Já não tem mais condições nenhuma, mas é porque não olhou para dentro lá de fato, né? Porque se olhar, vai ver que ainda tem. Por isso o Senhor Jesus também deixou uma palavra muito, muito forte, que eu sempre reflito nela também. Diga ao fraco que eu sou forte. Amém? Então, não deixa ninguém dizer para você que você é incapaz, que você não pode, que você não vai conseguir, que o seu casamento já era. Não existe isso, que a sua vida financeira não tem mais jeito, né? Que essa enfermidade que chegou na sua vida vai te levar a óbito. Olha, não acredite nisso não, porque enquanto a vida há esperança, tem que lutar. E é aqui dentro que a gente busca força, né, pastor? É dentro de nós. Às vezes, eu vejo outra coisa também, as pessoas falando muito, se o fulano fizesse isso, se o Beltrano fizesse aquilo, Deus pode até usar uma pessoa para abençoar a outra, como usou a viúva para abençoar Elias, né? Como usou a outra senhora para abençoar Eliseu, né? Assim, Deus pode usar, mas depende muito das pessoas, ela própria mudar a situação dela. Ela própria. E a Bíblia diz isso. A Bíblia fala sobre o individualismo. Você vê que aquela mulher foi individual a situação na vida dela. Ela não tinha mais ninguém. Tudo que ela tinha ao seu redor para ajudar ela, ela perdeu. Ela perdeu o dinheiro, perdeu a possibilidade médica de ser curada. Então ela não tinha mais nada. O que ela tinha? A fé. Ela só tinha fé. Talvez o que falta em você é você buscar dentro de você a fé, a esperança de mudar a sua vida no Senhor Jesus. E é isso que nós queremos passar para você aqui. Não terminou, não acabou. Ainda a solução. Nós já ouvimos e já vimos pessoas que estavam no último estágio, já dentro das máquinas para morrer, e foi ressuscitado. Aí depois a pessoa dá um testemunho que lá no subconsciente dela falou assim, Deus, se o Senhor me tirar daqui, poxa, eu vou glorificar o teu nome. E ela voltou a ser forte isso, né, pastor? E eu estou falando para pessoas aqui, nós estamos falando para pessoas aqui agora, pastor, que não chegou a esse estágio ainda. Ainda tem oportunidade. Não é como você falou no início, que a Bíblia fala, né? Enquanto há vida, há esperança. Sim. Né? Eu sei que pode estar sendo muito difícil, a situação pode estar complicada, mas dê uma oportunidade, né? Dê uma oportunidade ao Senhor Jesus para que Ele possa mudar a sua vida. E isso necessita que você saia de onde você está e vá buscá-lo. Vá buscá-lo, porque eu tenho certeza que essa situação aí que você está vivenciando vai mudar. Em nome de Jesus. Uma coisa que a gente vê, a gente tem pregado isso, é o seguinte, Deus chama a gente para fazer desafio. Eu estava falando sobre algumas passagens bíblicas, né? E em cima de uma palavra que está em Malaquias 3, capítulo 10, onde Deus diz assim, fazei prova de mim. Ele vira para aquele povo e diz assim, vocês estão adorando outros deuses, vocês abandonaram o caminho da fé, vocês estão duvidando que eu sou o Deus que respondo, então traga o seu dízimo, a sua oferta, quer dizer, questão de fé. Né? Traga e põe no meu altar fidelidade, voltar ao primeiro amor, voltar a praticar a palavra, é isso que o Senhor Jesus estava falando ali. Se eu, Senhor, não vou abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida na sua vida, quer dizer, Ele chama a pessoa, pastora, Ele chama a pessoa para fazer um desafio. Olha como é que esse Deus é maravilhoso. Ele fala assim, pode me desafiar. Então a fé é um desafio que nós fazemos na palavra de Deus para alcançar o milagre tão prometido. Por isso que a fé ela não pode ser agida com sentimento, com emoções, né? Ela tem que ser agida
na sua totalidade, no seu profundo, naquilo que você acredita que pode acontecer. A fé é convicção de fato que não se vê, mas se crê que vai acontecer. Então essa fé é que deve ser depositada no altar de Deus. Aí Deus falou assim, ó, fazei prova de mim. Então eu deixo aqui já também essa palavra, pastora. Poxa, você está aí passando por luta, talvez já teve na igreja, já foi um pastor, já foi um obreiro, já foi um diácono, uma diaconisa, já foi um servo de Deus e hoje está passando por dificuldade, está com problema no seu relacionamento, na sua vida financeira, né, na sua saúde, na sua família, seja o que for que você esteja passando, de repente você está longe do altar e Deus está chamando você para fazer um desafio, voltar para o altar. Volta a cumprir com as suas obrigações, volta a ser aquele homem de Deus que você era antes, o primeiro amor. Então, faça um desafio. E uma das coisas que eu sou muito contestado por muitas pessoas é que as pessoas dizem que eu quero botar Deus na parede, sabe? Eu não quero botar Deus na parede. Eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida para que o nome dele seja glorificado. Aí ele mesmo deixou em aberto isso para nós. Fazer prova de mim. O que é fazer prova? O que é fazer prova, hein, pastor? O que é fazer prova? É provar, né? É chamar a pessoa para um desafio. Não é isso? Deus chamou a gente para fazer um desafio com ele. É aquilo, né? É a forma de fé que ele quer que a gente tenha. Isso. Então... E deixou registrado, né, pastor? Exatamente. Deixou registrado. Não uma coisa humana. Né? Por exemplo, nós também falamos sobre Gideão. Gideão, ele tem uma coisa muito linda em Gideão, né? Eu sei que muitos já leram, mas eu vou explanar ela aqui um pouquinho. Gideão, ele quando foi malhar o trigo, que o anjo se apresenta a ele e disse, o Senhor contigo, ele disse assim, olha, é impossível de Deus ser comigo, porque se Deus fosse comigo, eu não estaria vivendo dessa forma. E ali começa então Deus a ter diálogo com Gideão, como está fazendo aqui agora, levar ele à consciência que ele poderia mudar, só que ele precisava de acertar algumas coisas. Então Deus chama Gideão para desafiar ele. Qual foi o desafio? Deus mandou ele sacrificar. Deus falou para ele, vai sacrificar. Ele ainda usa uma expressão que muita gente usa, ele disse assim, eu sou o menor da minha casa. Então Gideão tinha problema com a família. Ele disse, eu sou o menor e minha família é mais pobre. Então a família de Gideão tinha problema. Problemas financeiros, problemas familiares, tinha vários problemas na família de Gideão. Ele deixa isso claro quando ele fala, a minha família é a menor de Manassés e eu. Aí ele expressa, você vê que ele não falou dos irmãos, ele falou, eu sou o menor, quer dizer, era rejeitado. Né? Digo eu aqui, talvez perseguido, né? Era uma pessoa que não era muito valorizada no meio da família, porque ele deixou isso claro. Né? Mas Deus escolheu ele. E pediu a ele para fazer o desafio. Qual foi o desafio de Gideão? Fazer o sacrifício. Deus falou, olha Gideão, traga o seu sacrifício e faz a prova. Faz a prova. E Gideão não pediu só uma não, hein? Gideão pediu um monte de prova, hein, pastor? Se a gente for contar, Gideão pediu um monte. Ele pediu a prova do tapete, ele pediu a prova depois do sacrifício, né, que ele deu o melhor, que foi o maior sacrifício, que foi o segundo boi da família. Deus chamou ele para o altar, Deus chamou ele para desafiar ele, não foi? Gideão, vai lá, pega esse boi aqui, pega o seu melhor, bota aqui no altar. Para que Deus pediu aquilo a ele? Para Gideão tirar a prova que ele queria. Se Deus era Deus, não duvidando de Deus. Quando nós falamos assim, não estamos duvidando de Deus, dizendo que Deus não existe, Deus não é Deus, não é nada disso. É que Gideão queria ter a certeza, como nós, que o Deus que nós estamos servindo é o Deus da Bíblia. Porque hoje, o próprio Senhor Jesus disse que muitos seriam enganados, né? Nos finais dos tempos, muitos seriam enganados por falsos espíritos, né? Por falsas pregações. Então, a gente quer ter a certeza. Gideão quis ter a certeza. Gideão tinha ouvido falar de Deus. Gideão tinha ouvido falar das promessas. Gideão ouviu falar que Deus livrou o povo dele da mão dos egípcios. Não foi isso, pastor? Só que Gideão falou assim, tudo bem, mas esse Deus que essas pessoas falam ali, eu não tenho visto. Eu quero ver. Talvez seja você aí que está afastado, né? Passou por várias lutas. Deus está chamando você para um desafio. Agora, eu te garanto uma coisa. Se você botar em prática, ainda hoje, Deus vai te dar uma resposta. Porque Deus não traz a palavra dele à toa, pastora. Se ele trouxe aqui, a gente vai falar isso, é porque ele quer alcançar essa pessoa aí. E assim como essa mulher de 12 anos sofrendo, e Gideão já há alguns anos também, ambos ouviram a mesma palavra.
o mesmo Deus se manifestou a eles com o propósito de mudar a história deles. Dela de curar, dele de libertar daquela opressão que os seus inimigos vinham fazendo com ele, com a sua família e com o seu povo. Então, ambos receberam a mesma palavra e ambos tiveram que tomar atitude diante daquela situação. Agora, o desafio foi o mesmo, né, pastora? Sim, o desafio foi o mesmo. E tiveram que sair, tiveram que ir, tiveram que se dispor, né, a lutar para resolver aquela situação. Então, essa mesma palavra está chegando a você hoje. Isso aí. Então, Deus também está te chamando para esse confronto. Ele também quer mudar a sua vida, mas é você que vai ter que se erguer, é você que vai ter que levantar e ir buscar a presença. Você tem que rastejar, rasteja, tem que se humilhar, se humilha. Mas vem pro altar, né, pastora? Vem pro altar, vem pro altar. Olha, vem pro altar, vem pro altar. Porque aquela mulher se rastejou, chegou até o altar. E o milagre aconteceu. O Gideão foi lá e se humilhou, falou, não é possível, minha vida está toda destruída. Chegou no altar. A vida dele mudou. A sua vida, antes de você conhecer Jesus, estava lá no fundo do poço. Quando você conheceu Jesus, que você chegou no altar, sua vida começou a mudar. E agora parou? Parou por quê? Porque você diminuiu a sua intensidade de fé, né? A sua forma de agir a fé no altar. Por isso Deus está pedindo para você voltar. E para você que não conhece ainda, né, tá ouvindo agora falar do Senhor Jesus, olha, eu tenho certeza que a sua vida vai dar um tum. Vai decolar. Porque não há uma passagem bíblica que alguém se aproximou do Senhor Jesus que não teve resposta. Agora, tem uma coisa que ele deixou escrito para nós, presta atenção. Você que está aí passando por problemas de família, né? Seja com o pai, com a mãe, com o irmão, ou com a esposa, com o marido, né? Vocês estão aí querendo acabar com tudo. O Senhor Jesus disse, e aí também estendo isso para outras situações, que por causa da dureza do coração, algumas coisas acontecem na vida do homem. Então, em vez de endurecer o seu coração, abra ele. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei. Não é, pastor? A diferença de Gideão é que ele não conhecia Deus. Essa mulher também não. Agora, para quem conhece, se afastou, o melhor conselho que nós podemos dar para você é que você volte. Em nome de Jesus. Enquanto você tem vida. Glória. Enquanto você tem vida. E se submeta de verdade à vontade de Deus. Porque a vontade dele, a palavra de Deus diz que é a melhor. Ela é a melhor. Ele quer o melhor para cada um de nós. Os pensamentos dele são mais altos, são melhores que os nossos. Ainda que você imagine algo bom, ele quer te dar o melhor do que isso que você imaginou. Então, você volte para a presença de Deus. Isso aí. Você que está na presença de Deus, se submeta à vontade dele. Permaneça aí. Permaneça firme, cuide da sua fé, cuide de obedecer à palavra de Deus. Lute seu dia a dia na presença do Senhor. Se desvie daquilo que é errado. Em nome de Jesus. Procure estar sempre buscando ao Senhor Jesus, para que você receba dele a direção certa a seguir, para você resolver as suas questões, os seus problemas. Coloque diante dele. E você que não conhece, a oportunidade está aí. Amém. Está sendo dada para você, para que você venha e faça parte dessa nação, desse povo de fé que tem conquistado, que Aleluia. tem vencido, Glória a que Deus. tem praticado aquilo que Deus tem mandado. Uma coisa que você acabou de falar agora, pastora, é permanecer, né? Nós temos um exemplo muito forte também na Bíblia. É bom a gente ir conversando, a gente vai falando da Bíblia. Se deixar, a gente passa a noite, o dia todo aqui falando, né? Uma coisa muito forte que eu vou deixar aqui só para registrar no seu coração a importância de você permanecer. Nós temos o exemplo do filho pródigo. Estava com o pai. Enquanto estava com o pai, enquanto ele estava na igreja, enquanto estava ali praticando a fé, fazendo a vontade de Deus, cumprindo com os seus mandamentos, a vida dele era uma bênção. Mas ele começou a deixar a tristeza entrar no coração dele. Ele começou a pensar o seguinte: poxa, mas eu estou na igreja, não conheço ainda as coisas lá fora, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu estou a fim de fazer isso, mas na igreja... Ele se afasta. Só que ele chegou para o pai e pediu o que tinha direito. O pai deu. E ele foi embora. E o que aconteceu? Ele perde tudo.
vai trabalhar em chiqueiro, aí eu vou aqui abrir já um parênteses, muita gente hoje trabalha ganhando salário mínimo, sendo humilhado, sendo rejeitado, às vezes não recebe nada, é escorraçado, é um monte de coisas, porque antes estava na presença de Deus e hoje está afastado. Né? Ao ponto dele querer comer a comida dos porcos. Aí ele se arrependeu, aí dentro do que a pastora falou, se arrependeu. E quando ele se arrepende, já começa a mover dentro dele o milagre. Ele volta e o Pai restitui para ele tudo que ele tinha perdido. O que eu quero dizer com isso, meu amigo, minha amiga? Preste bem atenção. Se afastar de Deus, se afastar da igreja, deixar de cumprir a palavra, é loucura. Não vale a pena. Não vale. Só vai piorar. Então, se você precisa de ajuda, se você está precisando de ajuda, procura a gente, né, pastora? Nós vamos te ajudar, vamos te orientar. Ora a Deus, busque em Deus. Poxa, eu tenho certeza que vai mudar. Agora, abrir mão, não. Abrir mão, não. Jesus disse, ó, fora de mim não há vida. E ele ainda fala o seguinte, aqueles que me abandonam é como um suicida, que tira a sua própria vida. Então, pelo amor de Deus, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, se você estava pensando em largar tudo ou tirar sua vida, porque você não está aguentando mais, esqueça isso. Há solução para os seus problemas. Nós falamos aqui de várias passagens, né? Demos exemplo disso, porque Deus, ele é a solução, mas precisa que a pessoa creia e ponha em prática a sua fé. Né, meu amor? A pessoa tem que acreditar, a pessoa tem que se lançar, a pessoa tem que derramar no altar a sua vida. Então, se você errou, se deixou de errar, não importa. O que importa nesse momento é que você volte para o braço do Pai. Volte para a igreja, volte a praticar a fé. E se você ainda não conhece o Senhor Jesus de fato, vem estar na nossa igreja, Nação de Deus, tu vai ter um encontro com o Espírito Santo e a sua vida vai mudar. Olha, abandonar tudo significa, sabe o quê? Sabe o quê, pastor? Sabe o que significa quando a pessoa ela desiste de tudo? Significa que ela nunca acreditou na vida, na própria vida. Não vou nem falar da fé, da própria vida. Quando a pessoa abre mão de tudo é porque ela nunca acreditou nela mesma. Então não desista. Isso é coisa do diabo. O Senhor Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Então não desista. Você é muito importante. Não importa se você é bonito, se você é feio, se o pessoal diz que você tem dinheiro, se você não tem, se tem estudo, se não tem, não importa. Tem um Deus maravilhoso que hoje está aqui falando através de nós, para você, que Ele te ama. Então, venha estar na Igreja Nação de Deus, nós vamos te ajudar e você vai sair dessa situação. E você que está afastado, venha. Hoje nós vamos estar ungindo todo mundo. Tá? Vamos estar ungindo todo mundo lá, abençoando. 7h30 da noite. E você que está aí, poxa, fraco, abatido, sobrecarregado, eu não consigo, bispo. Consegue sim, tudo é possível ao que crer. Pastora? Tudo é possível. Não entra nessa, não. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Faz igual a mulher hemorrágica. Sai rastejando, mas chega. Eu te garanto que quando você chegar lá na igreja, botar seu pé lá no templo do Senhor, tá? No templo do Senhor, Deus vai mover um milagre na sua vida. Venha hoje ainda, venha hoje. Talvez tu já esteja até desenganado pela medicina, talvez você já esteja ameaçado de morte porque está devendo, porque tem um monte de coisa. Hoje é o dia do seu milagre. Pastora, que Deus abençoe vocês. Abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E olha, continue aí participando das nossas programações. Entra no nosso canal, o Bispo Renato de Souza. Tem sempre um vídeo ali abençoado para mudar a sua vida. E se precisar da nossa ajuda, é só falar com a gente vai estar aqui para te abençoar. E não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre. Tchau, que Deus te abençoe.